James, primeiro de tudo, como começou o James Bond no fisiculturismo? Bem, eu sempre pratiquei esportes, eu era nadador na adolescência, e no ginásio onde eu treinava era um ginásio old school, né, na década de 90, e a galera já treinava, tinha uns caras grandes, e eu admirava os caras, sabe? Eu era nadador, mas eu queria ficar maior. Inclusive o meu professor de natação, ele tinha um shape massa, ele tinha um shape legal, tipo de super-herói, e eu admirava isso, sabe? Só que eu pensava que era muito novo para entrar na musculação. Então, os anos passaram, eu continuei nadando, participava de competições regionais de natação, representando a academia. Era uma academia chamada Aqua Training, na época. E os anos passaram, eu fiz 17 anos e um amigo me convidou para ir treinar, porque eu estava sentindo dores nas costas, porque eu havia parado com a natação durante um ano e ficado um pouco sedentário e comecei a sentir dores nas costas. Ele me convidou para ir para a academia e eu fui. E gostei muito, era o que eu queria. Eu vi os instrutores maiores, os caras fortes, e ficava pensando em ficar como eles. Queria ter aquela aparência diferenciada, queria ser forte, queria ter músculos. E sempre admirei também os personagens de desenho animado, o He-Man, o Arnold Schwarzenegger, o Lou Ferrigno, todos esses caras das antigas aí eu gostava muito e queria me tornar como eles. Mas nunca pensei que seria possível, né? E uma característica que eu vejo de muitos atletas open é que quando começam a treinar, sempre tem alguém que diz assim, cara, tu leva jeito pro negócio. Tu teve alguém que te disse isso também, quando o teu corpo começou a desenvolver, tu teve um tempo quando começou a desenvolver muita massa muscular, quando começou a treinar? Sim, mas depois de um bom tempo de musculação, depois de 4 ou 5 anos de musculação, o proprietário de uma academia em Cascavel, que é a cidade onde eu moro, onde meus pais moram, né? Agora eu estou aqui em Portugal, mas o proprietário da academia, ele resolveu fazer um campeonato entre as academias em Cascavel. E chamou alguns caras. Foi pessoalmente na academia onde eu treinava, porque já tinha ouvido falar de mim. Foi lá fazer um convite. Falou, James Bond, eu vou fazer um campeonato. Vai ter um workshop aqui. Na época, com o Rubens Gomes e a Dora Rodrigues. Show de bola. Isso em 2009, lá na minha cidade, Cascavel, eles foram fazer um workshop. E esse organizador, chamado Saulo, resolveu fazer um campeonato entre as academias, um campeonato local. E chamou alguns caras, entre eles eu. E uma galera falou que ia, uns 10 caras falaram que ia pro campeonato. No final das contas apareceu eu e o Valmor. Apenas eu e o Valmor, que era um gordinho. O Valmor foi muito corajoso, porque eu realmente fiz dieta, eu entrei muito seco, eu entrei realmente bem e recebi muitos elogios, inclusive do Rubens Gomes, que disse, cara, se você melhorar um pouquinho tuas pernas, secar um pouquinho mais, você tem condições de vencer o paranaense da Naba, que vai ser em abril, daqui a alguns meses em Curitiba. Se prepara e vai, cara, você tem potencial. Aí eu escutei o que o coach Rubens disse, melhorei os meus treinos, as minhas pernas, e fui para esse campeonato e me consagrei campeão no meu primeiro campeonato, que foi da NABA em 2010, né? E lá competiu o Henrique Duguenho, o Leocádio, o Sérgio Gomes, os caras daquela época que estavam em ascensão e aparecendo muito, né? Naquela época. Então foi assim que eu comecei, e esse Saulo deu o incentivo inicial para as competições, sabe? Eu venci a competição lá na cidade, que foi em 2009, o Valmor Gordinho chegou lá de blusa grande, eu falei, caramba, o tamanho do cara, mas com a cara desse tamanho. Falei, caramba, o tamanho do cara, velho. Aí ele tirou a roupa, tava todo gordo, a esposa dele pintou ele com uma pasta Dream Tan, que nós utilizávamos antigamente, que hoje não é mais permitido. Hoje a gente usa Protan, tem as empresas que fazem a pintura a jato nas competições, mas naquela época ela pegou um potinho de Dream Tan e passou no cara, ele ficou todo manchado, e a sunga dele era de natação, cara, a sunga do cara.
Na época eu mandei fazer uma sunga com uma costureira. Ficou legalzinha a sunga, mas ele pegou uma sunga de natação, ficou meio esquisito, enfim. Só nós dois naquele palco, eu venci, e eu pude, com aquilo, apesar de ser um campeonato pequeno, a casa estava cheia, mas eu pude mostrar o meu potencial para a cidade, e falar, eu tô aqui, eu estou me dedicando, eu sou um atleta e eu quero crescer. Com aquilo, algumas portas se abriram, uma loja na cidade do meu amigo Kleber, que inclusive acabou de entrar aqui na live, um abraço, Kleber. Ele passou a me ajudar mais com suplementação, eu ganhava toda a minha suplementação da loja dele, e só continuei o trabalho, vim evoluindo e estou aqui até hoje.